Fala pessoal, mais um passo a passo aí de um corte degradê. Um corte degradê no cabelo grisalho e um pouco crespo, beleza? Então, imediatamente passando a nossa máquina aí 2, a gente está passando a máquina 2 ali no meio da recessão alta. A ideia desse degradê é um degradê um pouco mais alto mesmo, né? O degradê é um corte que a gente não vai preservar arestas. Nós vamos fazer um corte assim bem mais estilo militar mesmo, beleza? Como ele utiliza em cima bem baixinho, eu gosto da uma altura ali quase que da máquina 6, que iremos fazer no pé de corrida em um outro vídeo, beleza? Então passando a nossa máquina 2, né, estamos ali fazendo aquela limpeza ali com a máquina 2. É muito importante você estabelecer sempre um processo para fazer o seu degradê, e aí você não erra. E eu utilizo esse processo, que é um processo que eu vi que meus alunos, né, eles têm mais facilidade de entender. Então, por isso que eu utilizo dessa forma. Mas dá para fazer de várias formas diferentes e não tem certo, não tem errado. O que é importante é o resultado. Beleza? Então, o que a gente está fazendo ali agora? A gente passou a nossa máquina 1 na direção da recessão baixa ali, no bico da recessão baixa ali. Aquele cantinho ali, aquele biquinho, gente. Quando faz recessão, esse biquinho. Você tem a entrada, a recessão alta lá em cima na entrada, no média, no meio, e na pontinha desse biquinho ali é a recessão baixa, para quem não sabe, né? Beleza? Então a gente faz aquela limpeza ali com 2 dedos ali, a gente mantém ali uns 2 dedos para cima e 2 dedos para baixo, como é um degradê mais alto, né? E agora a gente vem com a nossa máquina MEI. É importante frisar uma coisa que algumas pessoas perguntam: por que não passa direto a MEI antes? E eu explico nesse vídeo exatamente essa questão. A gente não vem até em cima da máquina, né, na marca da máquina 1. A gente passa ela e faz um movimento de saída, um movimento mais leve de saída. Então você faz ela bem firme na base ali, né, então 2 dedos ali raspados, né? Então com a máquina 1. Então com um dedo a gente raspa bem com a máquina MEI. Beleza? E depois a gente faz um movimento de saída. Isso faz com que você já vai marcando e tirando essa marquinha da MEI. Por que eu faço isso e por que eu ensino dessa forma? Porque é dessa forma que, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de marcações e etc., eles têm mais facilidade ali de fazer esse disfarce da zero para MEI dessa forma. Então eu, pelo menos, é o que eu ensino, e testando várias e várias formas para melhor ensinar os meus alunos, eu descobri que essa é uma forma que eles pegaram muito mais rápido, né, o degradê. Beleza? Então agora a gente vem ali com a nossa máquina zero alta, né? A gente vai fazer uma limpezinha ali em toda aquela região. Então é o seguinte, eu passei uma máquina 1 nessa região mais clara do meio. Aí depois eu vim com a minha máquina MEI, trazendo ela até um dedinho, meio dedinho até a marcação da 1. Agora eu venho com a minha máquina zero alta, fazendo o que? Raspando um pouquinho na base ali, na parte de baixo ali, bem, e depois trabalhando aqueles pontinhos escuros, alguns pontinhos que podem ficar. E depois disso a gente vai trabalhar assim, aí sim com a zero. Agora a gente começa a trabalhar com a zero ali na base. Então, fazendo desse processo, agora a gente vai trabalhar com a zero. Fazendo desse processo, você não tem dificuldade com a máquina zero, que é um grande problema de muitos iniciantes, conseguir tirar a marca da máquina zero, né? Então assim, existem várias formas de fazer um degradê, e vocês que sabem fazer um degradê limpinho, que sabem fazer um degradê muito melhor que o meu, cara, top, luxo, parabéns. Mas aqui a gente quer trazer, e eu sempre me preocupo em trazer um jeito que o aluno consiga entender e fazer com mais facilidade. Então tem vários vídeos de degradê no canal, e nesses vídeos eu ensino passo a passo também. Eu estou aqui só reafirmando aquilo que eu já ensino sempre, beleza?
Então, ter uma única forma de fazer um trabalho é alcançar um resultado maior, melhor e em menor tempo. Então, se o seu degradê é um pouco lento, um pouco devagar, insista naquele processo, insista. Uma hora que você vai ficar tão bom naquele processo que o seu corte vai sair mais rápido, beleza? Então, a gente vai trabalhando ali a máquina zero na base e você pode observar que eu subo a minha máquina de vez em quando. É catando alguns pontinhos com a zero alta ali com um cantinho da máquina bem limpinho, né? Então, ó, tô fazendo a base, agora já subo um pouquinho com a zero intermediária e zero alta, trabalhando aquelas partes de cima, beleza? Parece que é uma coisa só ali, gente, mas não é. Ali tem ali um degradê, tem ali máquina 1, tem a máquina MEI, tem a máquina zero alta e tem a máquina zero. Então tá acontecendo ali. No final vocês vão ver, beleza? Fiz questão de deixar esse vídeo em velocidade normal, porque é um vídeo pequeno, mas muito valioso. Então cada detalhe, para você que está buscando aprimorar, para você que está buscando aprender essa profissão, cada detalhe é muito importante. Então, você que está aí assistindo, né? Você, meu amigo, que tem acompanhado o canal, que gosta, né, do jeito que é feito esse conteúdo, esses conteúdos todos nesse canal, cara, se inscreve aí, cara. Ajuda nós aí a crescer esse canal aí, né? Vamos buscar aí números mais altos aí nesse canal para poder alcançar outras pessoas aí. Graças a Deus, assim, tem recebido muito comentário e mensagem no Instagram de pessoas que estão sendo abençoadas por este canal. Então, este é um canal de bênção mesmo na vida de pessoas aí. Então, cara, só depende de você, beleza? Eu sei que muita gente fica receoso de se comprometer com isso, com aquilo, mas, cara, é só apertar o botãozinho ali, se inscreve, entendeu? E você vai estar ajudando, não a mim, somente, né? Mas você vai estar ajudando a muitas pessoas aí a crescer na profissão, né? Voltando à aula, nós estamos passando ali, nós terminando a parte de baixo, passamos a nossa máquina de detalhe, limpamos aquela região. Agora estamos passando a máquina 1,5. Essa máquina 1,5, vocês podem observar aí que eu estou frisando bastante essa questão aí, que eu utilizo ela um pentinho na frente. Isso facilita muito, gente. Olha só, quando você passa assim, você tem muita dificuldade, porque não sai tudo. Então o que acontece? Quando você vem com o pentinho na frente, facilita demais. Você vai passar menos vezes no mesmo lugar. Então esse pente específico, esse pente, utiliza o pentezinho na frente e depois vocês comentam se melhoraram ou não quando vai tirar essa marcação, beleza? E agora, o degradê está pronto? Não. Agora é a hora de polir esse degradê. Como que a gente vai polir? A gente vai começar com a nossa máquina 1,5. Na verdade não, minto. Com a nossa máquina 1 alta. Então a gente vai trabalhando com a máquina 1 alta e a 1 baixa. E vai intercalando. E o que a gente raspa aí? Como a gente raspa? Em qual região a gente passa essa máquina aí? A gente vai passar a máquina com a percepção, né? É importante ter aquele feeling, né? Que é a percepção, aonde tem uma irregularidade, aonde tem uma mancha. E aí você vai trabalhando esse processo, vai polindo. Por isso o nome está dizendo polimento do degradê. Porque é onde você vai tirando todas as rebarbas, todas as manchinhas. Você vai ali limpando toda aquela região entre a máquina 1 alta e 1 baixa. E você vai sempre alternando, né? E aí você vai observando que o degradê já começa, né, ficar mais definido ali no nosso vídeo, beleza? Já se inscreveu aí? Se inscreve aí, rapaz. Se inscreve aí, ajuda nós aí, beleza? Então, voltando, trabalhando esse processo, aquilo que a gente vê, às vezes, assim, de degradê bem limpinho, que a gente vê no Instagram, é possível também.
Só que é importante a gente frisar, gente, que quando você vê um degradê no Instagram, dos homens famosos aí, em muitos deles existe o Photoshop, existe maquiagem. E aí você vai pro dia a dia tentando levar essa mesma qualidade que você vê no Instagram. E acredite se quiser, isso é bom, isso é muito bom, porque isso faz você buscar um conhecimento melhor, te instiga você a trazer um conteúdo melhor, né, para o seu cliente. Porém, não se frustre. Por quê? Por isso que eu estou te falando. Porque você não vai conseguir, né, trazer um conteúdo sempre limpinho, igual a gente vê no Instagram, quando a gente vê na internet. Porque ali são fotos trabalhadas ali com um Photoshop bacana, trabalhado com iluminação bacana, com maquiagem, né, e etc tal. Então, eu até gosto de postar no meu Instagram fotos mais padrão do dia a dia, né? Mas é claro que você tem que postar uma foto que ela te favorece. Você não pode tirar uma foto de um cabelo que não dá um degradê bacana e postar ela. E aí você vai ter muito dislike, digamos assim. Porque por mais que os barbeiradas saibam que aquilo é realidade da barbearia, o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de um negócio mais perfeito. Então é complicado. Beleza pura? Então a gente trabalhou ali o degradê. Agora, gente, uma dica muito legal. Cara, o cliente chegou na barbearia e ele tá com a barba grande, faça o degradê da barba. Dá aquele acabamento ali, emenda aquela parte ali. Isso é muito rápido, gente. Olha só a velocidade que eu tô fazendo. Ainda mais nesse cabelo que é grisalho, é facinho de fazer. Então, faça isso, você tá dando aquela moral, você tá dando um tapinha. E eu sempre faço assim, ó. Eu dou esse acabamentinho, eu levo muito rápido. Claro que a gente não vai trabalhar uma qualidade extrema. E pego a minha maquininha de telha que está na minha mão e vou lá, vejo aonde que ele raspou em casa, de repente ele raspou tudo meio torto, e dou essa moral ao cliente. Isso agrega demais na sua profissão. Ah, é a tal da moralzinha? Não. Cara, o nome disso é agregar valor. O nome disso é agregar valor ao seu trabalho, à sua profissão. E quantas vezes que eu comecei com esse agregando valor dessa forma, e o cliente depois passou a fazer a barba comigo, porque gostou tanto que passou a fazer a barba comigo. Então isso gera outros trabalhos mais para frente. Então o cliente está com a barba todo bem desorganizado, pega a maquininha rapidinho, você dá aquele tapa e fica bacana. Então, por enquanto, nesse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta aí se você gostou, comenta aí, pode criticar, não tem problema. Tamo junto e até a próxima.